Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Link na descrição. Bom, antes de mais nada, eu sou o Rio Fagundes, hoje é 18 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo da Angélica. Você gosta do nosso canal, quer nos dar uma força? Descrição do vídeo, conta bancária, você pode depositar qualquer valor que tá valendo, gente. Se não pode, não tem problema, assiste o vídeo. Pessoal, o desespero de Lula é tão grande em recuperar a imagem, preste atenção nisso. O desespero, gente, é tão grande que ele já começou a campanha eleitoral dele. É isso que vocês estão ouvindo, ele já começou a campanha. O homem tá tão baixo nas pesquisas manipuladas, né? Porque nas pesquisas ele tá lá em cima, mas nas pesquisas ele está lá embaixo, no fundo do poço, que o homem já começou de agora a fazer as propagandas dele. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sino notificações, escuta só. Lula começou em Recife a campanha de 2022, repetindo o erro de 2018. Bom, vamos lá. Vamos lá. A noite de 17 de novembro de 2019 será lembrada pelo início da campanha eleitoral da oposição, a 1.050 dias do pleito presidencial de 2022. Pode ser que tenha sido a arrancada antecipada para a vitória redentora ou o primeiro pilar da construção de um retumbante fracasso. Em um caso ou em outro, o responsável terá sido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lançando-se na campanha sem saber se poderá ser candidato efetivo, Lula começa a disputa de 2022. Lembram o ano na eleição passada, gente? Ele fez a mesma coisa, não sabia se poderia, mas foi lá e começou a se apresentar como se pudesse. Aquele papinho de sempre que a gente conhece, né? Agora tem um detalhe, né? Tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Lewandowski trabalhando para que o petista se escapula aí da prisão em segunda instância ou da condenação em segunda instância e possa concorrer, né? Vamos lá. De repente, com essa turma, quem sabe ele não pode se candidatar. Repetindo o erro de 2018, sua sombra matará o nascedor a construção de qualquer candidatura, a alternativa viável ou a costura de uma aliança ampla de oposição. Se houver Lula na cédula em 2020, estará com Lula. Quem está com Lula? Uma parcela de 1/3 relevante. Cadê aqui? Peraí, quem está com... Me perdi aqui. Uma parcela relevante de 1/3 do eleitorado que lhe permite uma largada forte, mas insuficiente para assegurar a metade dos votos que necessita para a vitória. Lula sabe disso. Passou a tarde... Agora prestem atenção para onde Lula foi e com quem Lulita foi conversar. Lula sabe disso. Passou a tarde de domingo em Recife conversando com integrantes de outros partidos. Agora, de esquerda, em especial com a família Campos, que domina o PSB de Pernambuco desde o governador Eduardo Campos. Vocês entenderam aqui para onde é que ele foi? Ele foi justamente fechar a aliança com quem pode ajudar a dar-lhe uma rasteira. Lembram do avião? Eduardo Campos estava concorrendo contra a Dilma, de repente o avião cabrum. Bom, mas deixa pra lá, né? A proposta de aliança que apresenta a mesa não tem nome, mas tem a voz rouca e a barba branca como as de Lula, coisa que os interlocutores logo percebem. O petista aposta suas chances na anulação pelo STF de sua condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Voltaria assim a ser ficha limpa e poderia novamente ser candidato. Ainda é réu em uma dezena de outros processos que permaneceriam como uma espada de Damocles a poder receifar a candidatura de uma hora para outra nos próximos 2 anos e 10 meses. Acredita que a maré político-jurídica virou a seu favor, mas está julgando a condição do mar pelas águas do rio Capibaribe. Se obtiver a anulação de sua condenação no STF, nada assegura que escapará da condenação em segunda instância em 10 outros inquéritos até o pleito de 2022. Desde a saída da prisão em 8 de novembro, o petista já havia discursado em atos improvisados em Curitiba e em São Bernardo. O que tornou a manifestação de Recife diferente foi o caráter de comício deliberado e a multidão que ouviu.
Agora, gente, um detalhe, se eu não me engano, tem uma lei, não tem uma lei que proíbe a candidatura antecipada fora do tempo? Tem, não tem? Bom, continuando aqui. Os organizadores falaram no improvável número de 250, calma gente, não é 250 pessoas, 250 mil participantes, mas os mais realistas calculam em 20 mil pessoas presentes. Pouco perto das multidões que tomaram as ruas em 2013 e 2016, mas bastante superior, por exemplo, às manifestações realizadas neste mesmo domingo em São Paulo e no Rio de Janeiro, em favor do impeachment do ministro do STF, Gilmar Mendes, e em defesa de Bolsonaro e Sérgio Moro. Essa de 250 mil para 20 mil é lá. Oh, meu Deus. Para vocês verem como até na propaganda eleitoral eles não conseguem ficar sem mentir pro povo. Meu Deus. O marco zero escolhido por Lula foi simbolicamente Recife, a mais importante capital do Nordeste. Região na qual a reprovação a Bolsonaro atinge 52%, a maior do país. Isso está mudando depois que Bolsonaro foi lá e entregou casas. Isso parece que não reflete muito, né, o ato em si, porque quando o Bolsonaro foi lá, foi aplaudido por milhares de pernambucanos, né? Foi na Paraíba esses dias também e foi aplaudido por centenas e milhares de paraibanos. Por isso que eu não acredito nessas pesquisas. Pode-se dizer que a campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição começou em seu primeiro dia de governo, porque todo presidente faz o mesmo. Desde a redemocratização em 1989, governar exige resultados, principalmente para que o incumbente possa tentar se manter no cargo por 2 mandatos, permitidos pela Constituição. Nestes 11 meses de bolsonarismo, o maior adversário do presidente até então tinha sido ele próprio e o exército brancalhone que o rodeia. As agrulhas do primeiro ano de Bolsonaro tiveram origem entre seus próprios aliados, com a oposição episódica se dividindo em insucessos calados, como os de Fernando Haddad, e os insucessos estridentes, como os protagonizados por Ciro Gomes. Em 20 minutos de discurso em Recife, Lula mostrou-se em forma, alguns quilos mais magro e com circunspectos cabelos brancos em destaque. De paletó preto, camisa cinza e calças azuis, anunciou-se um homem melhor do que aquele que entrou na cadeia. Vigi. Sou mais maduro, tá quase podre. Aprendi que nada derrota as pessoas que se amam neste país. Olha o discurso. E numerou como obra bolsonarista. Se liga aqui, gente, agora, né? Na cara de lata, na cara de madeira que ele vai usar aqui para descrever o que o governo Bolsonaro fez de errado. Olha só. Cadê aqui? Enumerou como obra bolsonarista a destruição, preste atenção, dos empregos. Vamos aqui, empregos. 2014, quando o PT entregou, eram mais de 14 milhões. Hoje nós estamos aí com a meta de uns 12 milhões. Quer dizer, eu não entendi a simbologia dele, né? Que o Bolsonaro destruiu o emprego. Eu acho que seria a palavra desemprego que está sendo destruído. Assim, a destruição da aposentadoria foi no governo petista que os estados quebraram e ficaram sem pagar os aposentados, né? Foi no governo Bolsonaro que os estados começaram a se recuperar e também com a reforma da Previdência livrou o aposentado de chegar em 2025, 2026 e ir lá tirar o seu dinheirinho e não ter. Graças a Deus agora ele terá. Bom, continuando aqui, emprego, destruição da aposentadoria, a destruição das universidades, a destruição da ciência e tecnologia, e a destruição da cultura. Cultura essa que era bancada pela Lei Rouanet, é bom lembrar, né? Não é à toa que os artistas que brigam a favor do Lula são todos aqueles que têm pendengas dentro da Lei Rouanet. Bom, aí tá explicado. As universidades, porque são o antro de doutrinação deles. E Bolsonaro tá acabando com essa papagaiada. Escola agora tá sendo para estudar e não para usar drogas e fazer orgias. A destruição da cultura, né? Onde foi para aqui? Responsabilizou o presidente pelo estímulo ao feminicídio. A culpa é do presidente Bolsonaro, porque agora aumentou. Não, gente, eu não entendo. Você vai na pesquisa, você vai no IBGE, o IBGE diz que diminuiu
O cara tá culpando o Bolsonaro pelo feminicídio. Diminuiu, gente. Bolsonaro é culpado, porque diminuiu. Não, você vê como eles distorcem os números? Mas tudo bem. Aos ataques a negros. Olha só de novo, gente. Não, esses caras não sabem fazer um discurso sem criar essa narrativa. Aos ataques a negros, índios e pessoas LGBTs. Cada minuto de vida que tenho pela frente será dedicado para libertar desta quadrilha de milicianos que tomou conta do país, discursou. Engraçado, né? É que quem deu emprego ao cara que ajudou a matar Marielle foi o Lindenberg Farias. Quem deu asilo ao Cesare Batista foi o próprio Lula. Quem apoia o governo Maduro, que contrata milicianos e terroristas, também é o Lulita. Eu continuo? Não, né? Tá bom. Criticou o ministro Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e a Rede Globo por alimentarem a mentira contra si. Meu Deus. Citou em seu discurso dois ícones locais, Frei Caneca e Padre Roma, líderes da Revolução Pernambucana, o primeiro movimento separatista do Brasil colônia. Fez mais sucesso quando saudou Lia do Itamaracá, a maior cantora de ciranda do estado. Notável em seu discurso foi a total falta de referência à questão ambiental, fosse as queimadas na Amazônia ou ao derramamento criminoso de óleo na costa brasileira. E isso a gente sabe o porquê, gente, que ele não tocou nesses dois assuntos. Primeiro, que por incrível que pareça, de 2003 a 2007 foi o maior período de queimada na história da Amazônia. A pergunta é, quem estava no governo em 2003 a 2007? Então Lulita não poderia criticar, porque alguém poderia gritar lá no meio, em 2003 a 2007 que o senhor era presidente. Então, lógico que a questão do óleo, por que ele não aproveitou essa questão do óleo também para sentar o sarrafo no Bolsonaro? Porque o óleo, adivinha da onde vem? Venezuela. E aí, gente? E aí, cara pálida? Fica difícil dessa daí, né? Mas vambora. No estilo confessionário que usou no palanque, anunciou seu casamento com a socióloga Rosângela da Silva, a quem chamou ao palco como Janjinha. Revelou que a conheceu em 23 de dezembro de 2017, na inauguração do estádio Doutor Sócrates, construído pelo MST em Guararema, São Paulo. Terminou o discurso com uma declaração picante. Quando digo que sou homem com a experiência de 74 anos, com a energia de 30 e com o tesão de 20, é porque ninguém fará com que eu pare de lutar, para que nossos filhos tenham uma vida melhor do que a nossa, e que o nosso país apague definitivamente a sofridão de 300 anos. Engraçado é que ele falou uma coisa que é verdade. Ele deu aos filhos dele o que ele não tinha, né? Ele roubou o suficiente para que os filhos que não tinham nada, de repente, de uma hora para outra, se tornassem empresários, megas empresários. Então, ele está cumprindo com a palavra dele. 300 anos de escravidão. Deviam lembrar isso de Cuba, né? Que o povo é escravo lá, mas tudo bem. Como registrou o psiquiatra Roberto Freire em um livro famoso dos anos 80, sem tesão não há solução. Frase do Lula aqui. Resta saber se a experiência e a energia de Lula estão sendo canalizadas para o canal mais virtuoso ou apenas para o mais prazeroso. E aí encerra aqui a matéria. Gente, eu não vou nem comentar muito, porque a matéria por si só comenta tudo, né? Primeiro, a mentira da quantidade de pessoas, 200 mil pessoas. Já começaram mentindo, né? Havia negócio de 20 mil pessoas. A gente sabe que essas pessoas que estavam lá, possivelmente a maioria de grupos do MST, do MTST, como aqui não tem a CUT, né, são outros, movimento do campo, movimento não sei o que dos camponeses, um monte. Inclusive minha mãe fazia parte de um desses, uma associação dessas aí, né, que eram forçados a ir pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, lá e pra cá, lá pra cá, pra cá e pra lá, aquela coisa toda, né, e eles, enfim, é o jeito deles trabalhar, né, graças a Deus nós saímos dessa daí a tempo, né, e por isso que eu falo com propriedade de certas ações aqui petistas, porque eu participei de algumas situações nas quais a gente estava lá dentro, né, e via. Então vejam só, isso aqui são 20 mil pessoas. Gente, daqui da minha cidade, saiu uma caravana para lá. De quantas outras cidades mais saíram caravanas para poder juntar essas 20 mil? Você fala, pô, 20 mil pessoas em Recife, cara, quando você vai ver, é gente de Pernambuco, é gente da Paraíba, é um bocadinho de gente não sei da onde, aí junta todo mundo lá e diz, não, é todo mundo lá. Era de Recife as pessoas? Não, não era de Recife.
Foram os movimentos que foram conclamados para fazer o ajuntamento. Aí dá 20 mil pessoas. Aí dizem que foi 200. Já começa por aí. Depois ele começa a fazer críticas ao governo Bolsonaro em cima das coisas que eles criaram. Fala que o Bolsonaro destruiu o emprego. Caramba, como é que o cara destrói o emprego quando ele pega um país com 14 milhões e o país com menos de um ano já empregou cerca de 1 milhão de pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Não dá para entender isso, né? Eu não entendo. Porque antes o número só aumentava de desempregado. Agora o número está caindo de desempregado, mas Bolsonaro está acabando com, né? Reclama da questão dos aposentados. O país quebrou. Os estados brasileiros quebrou. A Minas Gerais, acho que Amapá e outros, Rio de Janeiro. Foi no governo petista que eles ficaram sem pagar aposentados. Olha só que interessante, né? E aí o Bolsonaro veio, os países entraram, pediram lá arrego, o governo criou uma forma dos estados começarem a se reerguer, veio a reforma da Previdência para garantir que lá em 2026 você não chegue no caixa eletrônico e ao invés de ser apenas um estado ou outro, seu país inteiro ficar totalmente sem aposentadoria, veio a reforma da Previdência para garantir sua aposentadoria, né? Por que a coisa hoje está difícil? Por causa dos governos petistas que saquearam, roubaram. Quer dizer, vejam só como é que eles são. Dilma Rousseff fez uma mini reforma da Previdência. A mini reforma dela afundou mais ainda o país. Deu uma sensação de melhora, mas também o famoso voo da galinha. Só uma despenca. Foi o que aconteceu com Dilma. O próprio Lula, no governo dele, admitiu que era necessário uma reforma. Se eles tivessem feito essa reforma lá atrás, o Brasil era outro hoje e não teria passado nem a metade do que a gente está passando. Mas é graças a eles que Bolsonaro está fazendo isso daqui. Então eles não meio conversar abobrinha. As universidades. Com a raiva do Lula com a questão das universidades. Porque é lá que estavam os doutrinadores para empurrar na cabeça da juventude a militância petista. Bolsonaro, você vê como é engraçado, né? Outro dia, uma universidade aí, acho que foi no Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, né? Meteu sarrafo no governo Bolsonaro porque tinha 4 milhões de reais para pagar de... Olha só, gente, de energia elétrica. Isso foi o quê? Abril? Mais ou menos? Março, abril? 4 milhões de reais para pagar de energia elétrica. Ora, culpar o governo Bolsonaro. Eu quero saber quantas contas tinham atrasadas dessa universidade para somar esse valor todo. E depois perguntar em que governo foi que eles começaram a atrasar. Aí o governo, o ministro da Educação mandou o dinheiro para lá. O que aconteceu? Eu trouxe essa matéria. A reitora pegou o dinheiro e ó, perna pra quem quer. Ninguém sabe onde essa mulher se enfiou junto com o dinheiro. Resultado, o governo Bolsonaro lá teve que cobrir, no lugar de 4 milhões, foram 8, porque tiveram que ir lá e pagar mais 4 milhões. Juntando 4 que foi levado pela reitora dentro da universidade, que criticou o governo Bolsonaro e elogiou o governo PT, né? Agora, graças a ela, os 4 milhões que podia ir para outro lugar estavam sendo colocados aí. Pra você ver como é que né? Enfim. E aí vem o que eu não vou nem a cultura, a questão da Lei Rouanet. O problema da cultura é a Lei Rouanet. Gilberto Gil enroscado na Lei Rouanet. Nunca ele vai apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro deu um nó na Lei Rouanet que só beneficia o artista em começo de carreira. Resultado, é para isso que ela serve, para alavancar quem está começando, não dar dinheiro para quem já é famoso e não precisa, né? Enfim, e aí é lógico, ele pegou justamente os 3 pontos, ou melhor, os pontos que foi a desgraça do governo deles, e eles tentam fazer com que as pessoas não vejam o Bolsonaro trazendo solução. Por quê? Porque se as pessoas enxergarem que Bolsonaro está trazendo emprego, investimento, economia, garantindo a aposentadoria do cidadão, garantindo uma cultura mais limpa, cara, quebra as pernas deles. Eles precisam cair de pau e distorcer os números em cima disso. Fala do feminicídio. Cara, o governo Bolsonaro tem acabado, através do Sérgio Moro, tem ajudado a combater a violência no Brasil. Violência tem caído em vários estados do nosso país de forma maravilhosamente a merecer aplausos. O cara vem dizer que está aumentando. É uma mentira cabeluda. Eles fizeram a lei da Maria da Penha e fizeram um monte de enroscado dentro dessa lei Maria da Penha que só beneficiava o agressor.
A mulher que era agredida era a menos que era Bolsonaro fez umas reparação lá, que agora o agressor não tem mais molezinha. Mas eles dizem que é o Bolsonaro que aumentou o feminicídio, gente. É culpa do Bolsonaro que aumentou o feminicídio, né? Mas, enfim, vamos tocar o barco pra frente. E aí por aí vai. Tem a questão da Janja, aí tem a sacanagem dele lá falando lá do tesão, aquela coisa toda, que é pra gente rir, né? A piada do dia. Enfim, mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, fui, tá aí, tô indo. Tô saindo fora, fui.